Ao meu lado, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, senador titular nesta CPI, mais uma vez participando com a gente aqui do Esquenta da CPI. Muito bom dia, senador. Bom dia, Vinícius. Obrigado pela presença. A reunião de ontem, vocês definiram que vai ser que esta é a última semana de depoimentos. Por exemplo, o ministro Queiroga e outros governistas como Braga Neto, o próprio ministro da Economia foi ventilado, a ex-mulher do presidente Bolsonaro, o filho dele, a ex-advogada dele, a advogada dele para a Justiça Eleitoral. Um grupo muito grande, alguns já com depoimentos, convocações aprovadas, vocês definiram não usar. O depoimento do Luciano Hang foi um incentivo para que vocês encerrem mais rápido esses trabalhos, vendo que talvez já tenham aí as informações que precisam? Bom, em alguns casos nós não temos maioria para fazer a convocação. É o caso do ministro Braga Neto, de algumas pessoas pessoalmente relacionadas ao presidente da República, não há maioria na CPI para fazer a convocação. Em outros casos, nós entendemos que era desnecessário. Trazer, por exemplo, o senhor Queiroga aqui mais uma vez, para nós seria desnecessário. Primeiro porque o motivo da última convocação foi exatamente para que se falasse sobre a aplicação de vacinas em crianças e adolescentes. E essa questão já foi resolvida. A outra é um problema que vem a seguir. Na verdade, nós não temos uma previsão por parte do Ministério da Saúde se no ano que vem teremos vacinas para aplicação da dose de reforço ou da dose anual, e agora ainda faltam vacinas para a segunda ou para essa dose de reforço, né? Então, nós consideramos que isso não caberia mais. A outra coisa é que a CPI ela tem uma limitação concreta, não só de tempo, mas ela tem uma limitação dos instrumentos para fazer uma investigação mais aprofundada, coisa que outros órgãos de investigação, como a Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, têm. Então, o que nós vamos fazer é pegar as investigações no ponto até o qual nós podemos levar esse processo e encaminhar para que outros órgãos aprofundem essa investigação. E temos certeza de que isso acontecerá. Senador, bom dia. A Júlia do Aliba, aqui de São Paulo. Obrigada pela sua presença no Em Ponto. Bom dia, Júlia. Queria perguntar para o senhor sobre os demais depoimentos dessa semana. O senhor que vem acompanhando bem essa discussão sobre a Prevent Senior, o senhor que é médico, tem a formação nisso. O que esperar, então, tanto do depoimento da ANS quanto dos médicos? O depoimento da ANS é muito importante, não é? Primeiro porque nós todos precisamos saber por que a ANS, tendo já informações, denúncias sobre o comportamento de alguns planos de saúde, especialmente do Prevent Senior, quanto à indicação e até mesmo à obrigação dos profissionais de prescreverem as drogas do chamado kit Covid, por que é que a ANS não atuou nesse caso? Por outro lado, nós temos um outro assunto a tratar, que é o fato de que toda essa crise relativa à Prevent Senior precisa de uma ação concreta da ANS. Por exemplo, uma direção técnica, que é uma espécie de intervenção técnica para discutir, mudar ou adotar novos procedimentos técnicos, tanto de diagnóstico quanto de tratamento para os pacientes. Tem muita gente preocupada que a Prevent Senior pode ter uma crise mais ampla do ponto de vista econômico. E para isso existe um remédio, que é a direção fiscal, que assume na prática a direção da empresa e promove todo um processo de reestruturação, né? De salvação da empresa. Inclusive, há recursos que são as reservas obrigatórias que cada plano de saúde tem que ter para situações de crise, embora nesse caso da Prevent Senior nós não tenhamos ainda nenhum indício de que haverá uma crise dessa monta, não é? Então nós queremos discutir tudo isso, inclusive saber por que é que há aumento de planos de saúde
quando, na verdade, durante o ano passado, essas empresas, ao contrário do que se esperava, elas tiveram superávites muito importantes, porque boa parte dos tratamentos, especialmente de alta complexidade, não foram feitos por conta da pandemia. Então, por que a ANS admitir aumentos nas mensalidades dos usuários de planos de saúde? Senador, é o Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Senador, queria entender que o senhor... Bom dia, Otávio. Eu fiquei muito impressionado, eu ouvi no podcast O Assunto, da Renata Lopretti, que eu não sabia desse fato. O diretor da ANS elogiou a Prevent Senior em junho, quando todo mundo já havia pesquisas indicando que cloroquina era ineficaz. Essa data, para mim, é importante. Mas quem dá... Eu queria entender o papel do Conselho Federal de Medicina e da agência. O Conselho Federal de Medicina não acabou dando álibi para a Agência Nacional de Saúde não agir na Prevent Senior ou não tem nada a ver? Não, obviamente que o Conselho Federal de Medicina deu um aval, eu diria, um tanto vacilante, né, para a utilização desses medicamentos. E foi por conta disso que muitos planos de saúde e a própria agência, né, procuraram se pautar para justificar a sua omissão nesse caso, né? Mas caberia sim, a agência, é obrigação dela acompanhar de perto a qualidade do serviço que é prestado, a questão de quais tratamentos são realizados. Há um fato, inclusive, que é muito pitoresco, é o fato de que as empresas de planos de saúde se recusam permanentemente a fornecer medicamentos para uso ambulatorial. Por exemplo, para o câncer, há uma grande pendência judicial, há um projeto da ex-senadora Ana Amélia que foi aprovado e que os planos de saúde não cumprem, para a garantia do atendimento, medicamento ambulatorial para o câncer, não é? E, no entanto, no caso da cloroquina e desse tenebroso kit Covid, esses planos de saúde fizeram questão de distribuir nos ambulatórios esses medicamentos que não têm eficácia. Então, isso é uma contradição que a própria Agência Nacional de Saúde não explorou e não tomou medidas relativas a isso. Senador, vocês vão ter um intervalo de audiências aqui, depois dessa semana de depoimentos, até a apresentação do calendário, do relatório. Nesta semana, qual vai ser o trabalho de vocês, se ainda com base em direcionamento dos indiciamentos, e como são mais de 30 nomes, gostaria que o senhor pudesse adiantar, pelo menos entre 3 e 5, quais nomes mais citados, quais os nomes que certamente vão aparecer ali com a posição de destaque, se estaria ali o Ricardo Barros, líder do governo, e o próprio presidente da República. Bom, obviamente que o presidente da República estará em primeiro lugar, não é? Ele foi o maior transgressor de todas as regras adotadas ao longo desse processo de enfrentamento à pandemia. O ministro Eduardo Pazuello, sem dúvida, o seu secretário executivo, que era o grande responsável pela compra de vacinas, o Elcio Franco, lá estará com toda certeza. Estarão alguns desses difusores de notícias falsas e gente como, por exemplo, a doutora Mayra Pinheiro, que se especializou, não é, em convencer autoridades e profissionais da utilização desse terrível kit Covid. Senador, muito obrigado, então, por mais uma presença conosco aqui, já adiantando para a gente aí que integrantes do Palácio do Planalto, gestores, funcionários públicos também e pessoas aí ligadas aos governistas vão aparecer nesse relatório da Covid. Volto com vocês aí do estúdio.